Amém? Olha alguém que está do seu lado e diga assim: você fez a melhor escolha. Amém? A melhor escolha é quando a gente escolhe estar na presença de Deus. Aproveitar que você ainda está em pé, abra sua Bíblia no livro de Jeremias 17. Jeremias 17. Isaías, Jeremias. Vamos ler o versículo 5. Jeremias 17, 5. A palavra de Deus diz assim. Encontraram? Já está aqui também. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Amém? Sente. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne, ou faz do outro homem, a sua força, o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. É muito importante nós compreendermos esse princípio da palavra, esse ensino da palavra. A palavra maldito aqui, ela não tem a mesma conotação que algumas pessoas pensam. Aqui não está dizendo amaldiçoado, está falando maldito. E o verso 6 conta qual que é a consequência de uma pessoa que confia em outra pessoa, ou confia em si mesmo, mas não confia em Deus. Verso 6 diz ali: porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então a consequência de uma pessoa que não confia no Senhor, mas confia em alguém, a consequência de uma pessoa que não depende de Deus na sua vida, ela é muito triste. A Bíblia diz que essa pessoa é conduzida, se conduz a um lugar e vai habitar. O que é habitar? Fazer daquele lugar morada. Se instala ali. Mas qual que é esse lugar que a pessoa mora? Aqui ele compara um arbusto solitário no deserto. O deserto tem condição de se produzir no deserto? Não tem. Porque há uma escassez de água, há uma escassez de recursos, há calor em extremo e não há vida. E veja só, a Bíblia diz que a pessoa que confia no homem, que confia na carne, é igual a esse arbusto. Ele vai para aquele lugar e se instala lá. É por isso que você vê, às vezes, pessoas que não produzem mais nas suas vidas, não produz mais na sua caminhada. Tem gente que já produziu, já gerou coisas muito grandes no seu ministério, por exemplo, mas chega a uma etapa da vida que ela não produz mais. Por quê? Porque essa pessoa passa a confiar no homem. E ela passa a depender de um homem, de pessoas, ou de um sistema, ou da sua inteligência, da sua intelectualidade. E essa pessoa vai morar lá. E o que pode ser falado dessa pessoa, de uma pessoa assim? Não pode ser falado bem, mas vai ser falado o quê? O mal. Então, Deus não pode falar bem
de uma pessoa que não depende dele. Mas como assim? Deus fala mal de alguém? Será que fala? Pergunte a alguém que está do seu lado. Você acha que Deus fala mal de alguém? Não. Deus não fala mal de ninguém. Deus não é mal. Deus não fala mal. Mas Deus também não pode falar bem. Se a pessoa não depende dele, se a pessoa não confia nele, Deus não pode falar bem dela. O que Deus vai dizer de uma pessoa que não confia nele? Deus vai dizer: eu esperava mais daquela pessoa. Eu esperava que ela fosse usada para ganhar almas, por exemplo. Mas a pessoa não depende de Deus. Então Deus não pode falar bem dela. Eu esperava que, vamos dizer que essa igreja não dependesse de Deus, não confiasse em Deus, como acontece em alguns lugares. Você acha que tem igrejas que não confiam em Deus? Que não dependem de Deus? Tem em vários lugares. As igrejas não dependem mais de Deus. Dependem do sistema político, depende da proposta que recebeu do político. Depende dos acordos que ela fez, que ela firmou. Tem vários lugares que são assim. Vamos dizer que essa igreja não confiasse em Deus, que não é o caso. Então Deus não poderia falar bem da ICVV. O que Deus espera da ICVV? Que a ICVV seja uma igreja, um povo onde se reúne e confiem em Deus, dependam de Deus, os milagres aconteçam, o evangelho seja pregado. Isso é o que Deus espera, por exemplo, de nós. Se nós não dependêssemos de Deus, não confiassem em Deus, Deus não poderia falar bem da ICVV. Deus não poderia falar bem de você. Mas você é muito bem falado, sabia disso? Olha alguém que está do seu lado e pergunte para essa pessoa, pergunte sim para ela: você confia em Deus? Você depende de Deus? Ou você depende de um homem? Se você depende de Deus, Deus vai falar bem de você. Um tempo atrás, uns 5 anos atrás, um pastor conhecido nosso, ele ainda é pastor nessa cidade, ele perguntou assim para mim: qual que é a técnica que vocês têm? O que vocês fazem lá para que muitas pessoas, para que agreguem pessoas? Porque 5 anos atrás nós tínhamos, a ICVV tinha um ano. O que? Porque aonde a gente vai as pessoas estão falando. Mas é as pessoas que estão falando? Não, Deus podia falar bem, anunciar, divulgar, colocar a ICVV, por exemplo, em destaque. Por quê? Porque essa igreja nasceu para confiar e depender inteiramente de Deus. E assim também é na sua vida pessoal. Por que você vê às vezes cristãos, crentes, que você olha para ele e ele está mirradinho. Você vai observando um pouco mais, você percebe que essa pessoa não depende de Deus, não confia em Deus. Então ela fica como esse arbusto, colocado no deserto. E ela não prospera. E ela não cresce. Por que pessoas abandonam a fé? Quantas pessoas, quem sabe até você conhece, que abandonaram a fé, abandonaram Jesus? Por que abandonaram? Muitas pessoas disseram até para mim, disseram para nós: não vou mais lá porque as pessoas não me cumprimentam, o pastor não me cumprimenta. O que essa pessoa está manifestando quando ela diz isso? Que ela depende de um cumprimento, ela depende de uma pessoa para ela permanecer vindo na igreja. Pessoas mal amadas, não dependem de Deus. Pessoas que não confiam em Deus se tornam como esse arbusto. Mas aqui também tem uma outra realidade. Tem a realidade daqueles que dependem, que confiam. O que acontece? Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então aqui tem a realidade do homem, da pessoa que confia agora. Então ele é o contrário do primeiro caso, situação que nós falamos. O maldito não pode ser contado
não pode ser falado bem dessa pessoa, não pode ser acreditado nada de coisas boas, porque ele não tem coisas boas, ele não produz. Mas o homem que confia no Senhor e espera no Senhor é bendito. O que é bendito? Bem falado, bendito, maldito, mal falado, maldito. Então Deus pode falar bem de uma pessoa que confia nele. Pergunte a alguém que está do seu lado: você é bendito ou maldito? Aleluia. Como é que eu sei? Se você confia inteiramente no Senhor, somente no Senhor, se você depende do Senhor, se você espera no Senhor e somente nele, você é uma pessoa que Deus vai falar bem. Por isso que você vê, muitas vezes você vê pessoas falando uns dos outros. Deus está podendo colocar essa pessoa em destaque. Olha a consequência, que também tem uma consequência. O maldito, que não confia no Senhor, é como um arbusto que está no deserto, no lugar de sal, no lugar não produz nada. Essa é a consequência da vida daquele que não espera no Senhor, que não confia e que não depende do Senhor. Mas o bendito também tem uma consequência, um resultado que acontece na vida dele. Verso 8: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Olha como é interessante isso, olha como isso é maravilhoso, olha como isso é extraordinário. A pessoa que confia no Senhor, Deus planta ela. Você viu que na primeira situação, você vê que a pessoa que não confia, o maldito, ele automaticamente vai para lá, para esse lugar de sequidão do deserto. Aqui não, o que confia no Senhor é plantado junto ao ribeiro. Por quê? Porque há uma garantia de que essa pessoa sempre e sempre vai produzir, vai dar os seus frutos. E aqui diz: ainda que venha ou no tempo da sequidão, essa pessoa continua produzindo os frutos. Por quê? Porque ela confia no Senhor. Ela não depende de um homem, ela depende unicamente de Deus. Por isso que você vê pessoas que a vida inteira da pessoa, às vezes está passando por luta, passando por dificuldade, mas a pessoa continua firme, a sua fé não morre, a sua fé não diminui, ela não perde a sua fé. Por quê? Porque é uma pessoa que aprendeu a confiar, a depender de Deus na vida dela. Eu e você precisamos aprender a depender unicamente de Deus nas nossas vidas. Essa é a garantia. Ribeiros, plantado junto, próximo, plantado junto às águas, e estende as suas raízes até o ribeiro. Então sempre vai estar com a sua folha verde, e sempre vai estar dando frutos. E olha que interessante, aqui diz que essa pessoa, ela não se perturba. Por que muitas pessoas vivem ansiosas, vivem angustiadas? Um projeto não dá certo, a pessoa vai perder a vida. Parece que vai perder a vida. Perdeu o emprego, perdeu toda a plataforma que se firmava, todo lugar onde ela estava. Ai, minha vida acabou, agora vai vir o sofrimento, vai vir isso, vai vir aquilo. Características de uma pessoa maldita. Não depende de Deus. Dependia de um homem, dependia de uma empresa. Não. Deus precisa falar bem de você.
E como que Ele vai fazer isso? Se você continuar confiando nele, unicamente nele, Ele vai plantar você nesse lugar. E por que Deus pode fazer isso? Por que Deus é o único que pode fazer isso? Vamos ver se tem mais. Romanos 8. Ali, ó. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus pode fazer isso na tua vida. Deus vai fazer isso na tua vida. Por quê? Porque Ele já demonstrou. Deus pode, faz questão de falar bem de você, de anunciar você. Porque Ele já provou isso. Aquele que não poupou o próprio Filho, mas antes entregou por nós, não vai nos dar, juntamente com Ele, todas as coisas? Nós precisamos entender isso. Em quem nós confiamos, em quem nós dependemos? De um homem? Há mulheres que confiam nos seus esposos, por exemplo. Confiam demasiadamente nos seus esposos. E isso é um problema grave, não é? Porque um dia essa pessoa pode e possivelmente vai falhar. E se a confiança dessa pessoa, dessa mulher, estiver só nesse homem, ela vai se decepcionar e começa a sair e viver nos lugares desertos da vida. Há várias pessoas, há várias mulheres que os maridos abandonaram, elas largaram de Jesus. Mas por que largaram de Jesus? Por causa do homem lá. Porque não dependiam, não confiavam no Deus que elas diziam que confiavam. Mesma coisa os esposos. Homens dependentes totalmente de uma pessoa, de uma mulher. E que confia ao extremo. E um dia essa pessoa pode falhar. E a pessoa abandona a sua fé, abandona Deus. Por quê? Porque nunca confiou em Deus. Se tornou um maldito. Uma pessoa que não dá para falar mais. O que as pessoas dizem de uma pessoa que largou da fé, por exemplo? Poxa vida, era um rapaz tão de Deus, era um homem de Deus. O que aconteceu com aquela pessoa? Era cheio do Espírito Santo, buscava Deus. O que está acontecendo? Estão falando bem ou mal? Falando mal. Deixou de confiar em Deus, deixou de depender de Deus. Foi embora. Poxa, às vezes a gente escuta, né? Porque aquela igreja era tão ungida, mas o que aconteceu? Falando mal. Malditos. Então não podemos depender de ninguém a mais do que Deus na nossa vida. Isso cabe para a nossa vida pessoal. Isso serve para a nossa vida empresarial. Quantas pessoas que você conheceu, que você até conviveu, quem sabe com algumas delas, que elas eram muito felizes, falavam muito bem de Deus, diziam que Deus era maravilhoso, porque as suas empresas iam bem. E quando a empresa quebrou? E quando as finanças, os recursos não chegaram, não eram suficientes? O que aconteceu com algumas? Algumas pessoas largaram a fé. Amaldiçoaram Deus. Fizeram como a mulher do Jó, né? Que momento terrível você está vivendo, homem. Que momento horrível você está vivendo. Olha aí, Deus não é com você, Deus não está na tua vida. Amaldiçoe esse teu Deus aí também e morra. Essa mulher nesse comportamento, nesse momento, ela mostrava que dependia de Deus? Não. E Jó está falando com uma louca mulher.
Eu não tinha nada. Eu vim nu, e nu eu vou voltar. Mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Temos alguns exemplos de Deus falando, de algumas pessoas que Deus falou bem na Bíblia? O que você acha? Quem? Esse mesmo que nós estávamos falando, né? A Bíblia diz que Jó comparece diante de Deus, na presença de Deus. E o que Deus fala a respeito dele? Deus está falando com o capeta. E Deus diz assim: observastes o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel. O que Deus está falando de Jó? Bem ou mal? Vocês estão aqui? Cutuque a pessoa que está do seu lado, diga: acorde, Deus está falando. Deus falou muito bem de Jó. Quem mais? Aquela mulher que derramou perfume sobre Jesus. Deus falou bem ou mal dela? Jesus falou bem ou mal? Bem. E disse ainda: onde for pregado esse evangelho, essa mulher será lembrada. Quem mais? Davi. Deus falou bem de Davi ou mal? O que Davi... Deus falou a respeito de Davi. Esse é o homem segundo o meu coração. Deus falando bem. Um homem que confiava. Um homem que dependia. Ele ia para as guerras, voltava das guerras. O que ele dizia? O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu baluarte. O Senhor é o meu Deus em quem eu confio. Eu espero pelo Senhor. Eu confio no Senhor. E Deus fala bem dessa pessoa. Jesus também? Deus falou bem de Jesus ou não? Falou muito bem de Jesus. Ele disse, o que ele disse a respeito de Jesus? Este é o meu filho amado, e quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado. Mas Jesus dependia de quem? Das nações, dos reis da terra, dos governos? Não. Toda vez que Jesus era confrontado, toda vez que Jesus era colocado diante de uma situação, até a morte, ele dependeu e ele confiou no seu Deus. Ele confiou em Deus. Aí Deus pôde falar bem dele. Então Jesus é bendito de Deus. E você? E você? Está chegando uma crise, estamos num problema grave a nível de país. Homens deixam de trabalhar, deixam de abrir seus negócios, deixam de fazer, deixam de produzir. Por quê? Porque a economia vai mal. O que essa pessoa está mostrando? Que não depende de Deus. Aquele que confia no Senhor será plantado, colocado num lugar aonde os nutrientes são necessários e são garantidos para que ele permaneça em pé. Pessoas que sucumbem na sua fé porque chegou uma enfermidade, vem uma notícia, quantos eu atendi, quantos eu atendo, homens, mulheres que choram, porque agora chegou a anunciar um mal que está no corpo dela. A pessoa mostra em quem que ela depende. Deus garante isso para nós. Ele já nos entregou o Filho dele. Já nos deu o Filho dele. E Jesus estabeleceu todas essas coisas para que você possa confiar em Deus, no teu Deus. Precisamos confiar em Deus, depender dele e nos tornar benditos de Deus. Amém? Glória a Deus.